o senhor enxerga hoje o melhoramento genético no Brasil, principalmente voltado para a produção de carne? Bom, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade. Eu faço parte de uma equipe ao longo de muitos anos, né, que vem o pessoal trabalhando nesse sentido. Eu diria, Antônio, assim, sintetizando a questão da seleção genética para gado de corte, que nós evoluímos muito no Brasil. Evoluímos tanto do ponto de vista tecnológico como real, né? Nossa performance em termos de produção e produtividade melhorou muito nos últimos 30 anos, seguramente muito devido à genética, mas também devido à melhoria de manejo, nutrição, pastagem e tudo mais. Nós estamos próximos, eu entendo que nós estamos próximos de um aumento da percepção de valor por parte do produtor do que a genética. Só que ele está começando a lidar com isso, então são informações que às vezes parecem difíceis de trabalhar. E é importante nesse contexto que o produtor seja cada vez mais esclarecido de como usar a genética. Então o primeiro ponto que eu diria é que o produtor, ao optar por uma aquisição de genética, ele deva conhecer bem o sistema de produção dele. Ele tem que saber onde ele está produzindo, quais são as condições de pastagem dele, quais são as condições de solo, quais são as condições de recursos humanos. É esse ambiente que vai limitar ou potencializar o uso da genética que ele vai comprar. Então ele tem que saber onde ele está. O segundo ponto que é muito importante, antes de pensar na genética, é o produtor enxergar o cliente dele. O que o cliente dele espera? Ele é um produtor de bezerro, ele é um produtor de carne. Se ele sabe onde ele está e onde ele quer chegar, e aí sim ele vai definir como ele vai chegar lá. E aí ele vai escolher a melhor genética. E nem sempre, Antônio, a melhor genética para peso é a solução para todo mundo. Nem sempre a melhor genética para precocidade sexual é a melhor solução para todo mundo. Então, o produtor tem que entender que ele é único no processo e ele tem que desenvolver essa percepção. É um trabalho de casa que ele tem que fazer primeiro. Quando ele enxergar isso, fica fácil. O que eu quero, onde eu vou chegar, eu tenho um rumo a ser seguido. Existem inúmeras empresas no Brasil fazendo esse trabalho de melhoramento genético, empresas privadas. E nós temos do outro lado as entidades de pesquisa, como as universidades, a Embrapa e tal. Está se falando a mesma língua? Esse é um ponto bastante interessante, né? Em geral, diferentes pessoas e grupos trabalhando enriquece o processo, né? Mas tem um lado aí que acaba não sendo muito benéfico, porque são muitas informações sobre, eventualmente, o mesmo touro, por exemplo. E o criador pode ficar um pouco confuso, né, com esse modo de informação. Se nós estamos falando a mesma linguagem, usamos a mesma metodologia, basicamente a mesma abordagem, só que as bases de dados são diferentes, então elas resultam em avaliações diferentes. Então não dá para ser igual. Agora, no final, eu particularmente considero que essa efervescência de pessoas, ela no fim acaba sendo mais benéfica, porque ela gera uma coisa que para mim é espetacular em qualquer negócio, que é concorrência. Então você tem diferentes grupos, cada um buscando prestar um serviço melhor. Quem ganha no final é o produtor. E em que pese aí, às vezes, as confusões que sugere, mas essa concorrência é saudável. Mas o produtor, o pecuarista, o produtor de carne mesmo tem que ficar esperto, né? Tem que ficar esperto. É aquela história. Ele precisa se conhecer primeiro, como modelo de negócio, como dono do negócio. Porque ninguém vai ensinar para ele qual que é o negócio dele. Se ele não sabe o que ele quer, onde que ele vai produzir, quais os fatores de produção que ele tem, seguramente ele vai fazer uma escolha meio abstrata, né? Dificilmente ele vai saber escolher. Mas ele vai ter que desenvolver também essa capacidade de crítica, de avaliar diferentes informações. Digamos, é um jogo. E ele vai ter que saber jogar da melhor forma essa partida, né?